Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Mônica Silvestrina, psicóloga, treinadora comportamental, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Então já curte e compartilha aqui comigo porque você vai gostar. A gente vai falar hoje sobre higiene mental. Já pensou sobre isso? O que é higiene mental? O que nós precisamos entender e saber quando a gente fala sobre higiene mental? Higiene mental é o hábito, é a prática de alguns exercícios que a gente faz para que nós possamos limpar a nossa mente, viver de uma forma mentalmente mais equilibrada, mais saudável, e a gente precisa aprender a fazer isso no dia a dia. Por isso que muitas vezes nós nos vemos com a mente cheia, nós estamos irritadas, cheia de coisa para fazer, não sabe por onde começar, não sabe como desenvolver uma rotina adequada, não sabe como trabalhar essa mentalidade de forma positiva para você no dia a dia. Então hoje fica comigo e já curte aqui comigo, porque a gente vai aprender algumas técnicas muito simples que vai te ajudar a entender como limpar a sua mente no seu dia a dia. Combinado? Mas antes de começar, eu já quero dizer para você por que nós precisamos aprender isso. Mulheres multitarefas como nós, e multitarefas não porque queremos, mas sim porque precisamos ser, nós precisamos desenvolver uma habilidade, uma rotina, uma técnica que nos facilite, para que nós tenhamos aí um pouco mais de qualidade no nosso dia a dia, nas nossas tomadas de decisões, na condição de fazer as coisas acontecerem, de colocar a roda para girar ao nosso redor. E a nossa mente, ela precisa estar, sim, mais tranquila, segura, certa de algumas decisões que você vai tomar e muito mais em paz consigo mesma. Então, para trazer essa tranquilidade, essa paz para o seu dia a dia, nós precisamos de algumas estratégias mentais. E eu vou ensinar você aqui agora a usar um método que eu tenho aqui para mim, que é muito simples e vai te ajudar muito, tenha certeza. Esse método usa o acróstico da palavra limpa. Então, nós vamos fazer uma limpa na sua mente. Já pensou? Como limpar a sua mente? Como deixar a sua mente com muito mais qualidade para desenvolver o seu dia a dia, para viver a sua vida de forma mais tranquila. Quando você percebe que você está gerando irritabilidade fácil, que as coisas estão saindo da sua rotina, que você está perdendo a mão, que você está precisando trazer para você maior clareza, que você está precisando entender como as coisas vão acontecer de uma melhor forma para você, esse método vai te ajudar muito, 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 porque ele é realmente simples. O limpa significa L-I-M-P-A, exatamente isso. Para cada palavra, para cada letra desta palavra, nós teremos um significado. E você precisa entender que esse significado vai trazer para você facilidade para o seu dia a dia. Então, a primeira palavra que nós vamos colocar aqui no método limpa é o L, que vai trazer para você realmente limites, clareza dentro dos seus limites. Então, o que é isso? É você entender como você vai lidar com as suas demandas. Então, coloca um limite nas suas demandas. Entenda qual é o limite que você está dentro do seu dia a dia para você dar conta. Uma das técnicas que a gente usa para isso é você usar as suas listas. Já ouviu falar aqui comigo de listas, né? Então, a primeira coisa, tira da sua mente, coloca no papel e entenda que aquela lista, ela vai ser o seu norte. Dentro daquela lista vai estar o seu limite de cuidados. Então, o que não tiver na sua lista não é para agora, não é para esse momento, ou vai entrar nessa lista. E o que tiver nessa lista, você vai sim aprender a lidar, a administrar e a cuidar de um jeito muito simples e muito prático. Então, entenda o seu limite, tudo que você precisa fazer hoje, tudo que você precisa direcionar para a sua vida, coloca uma lista, cria esse hábito. Pode ser no seu celular, pode ser no papel, numa caneta, mas ele não pode estar na sua mente. Esse limite que você vai entender, que você vai limitar no seu dia a dia, vai ser o seu norte para a tomada de decisão. Então, o que você precisa fazer? Eu aqui em casa, por exemplo, tenho essa lista que vai desde a rotina comum do dia a dia até as coisas que são atípicas. Então eu preciso arrumar a mochila, tá lá na lista. Ah, mas faz parte da rotina. Mas de repente hoje eu preciso colocar uma coisa diferente na mochila, porque é uma segunda, uma terça, uma quarta, são coisas diferentes de acordo com os dias. Então coloca na lista. Faz essa lista para você de uma forma clara. Ah, eu preciso resolver algo no posto de saúde. Tá na lista. Tudo que tá na lista, ela precisa ser administrada. E dessa forma vai fazer com que eu tenha limpeza na minha mente de uma forma clara e vai fazer com que eu consiga colocar tudo dentro dessa lista e não fique pensando o tempo todo naquilo. Então, quando vai para a lista, ela entra no meu grau visual para que eu consiga fazer e executar.
Então, quando a gente entende esses limites e quando a gente entende que isso vai fazer com que eu consiga direcionar a minha vida, isso vai fazer com que eu consiga entender que eu preciso direcionar a minha vida para ações que estão ali claras no que eu tenho que executar. Combinado? Quando a gente fala também de limite, a gente entende que eu estou limitando não só as minhas ações, mas eu estou colocando limite em várias outras situações que estão ao meu redor. Por exemplo, quando você entende que usar as redes sociais, ela passa do limite. Então você pode colocar, por exemplo, um limitante no seu tempo, um alarme quando você está usando o seu celular, para que você mude o seu hábito. É muito comum a gente ver as pessoas com a mente um pouco confusa, pensando em alguma coisa que precisa fazer e de repente o celular, ela pega na mão, já é um refúgio. Ela já volta ali para um hábito que ela já está criando no dia a dia. Se você não colocar limite nessas mudanças de hábitos que são simples, mas que vão roubando você da sua agenda, você não consegue direcionar a sua vida exatamente com foco para o que você precisa. Combinado? Quer um exemplo sobre isso? Quantas pessoas você já viu, até mesmo as famosas, né? Que já saíram das redes sociais, que já não estão mais nas redes sociais ou que colocam um limite nas redes sociais para que as redes sociais não atrapalham ela no dia a dia. Não é verdade? Então nós temos aí Bruna Marquezine, nós temos Bruno Mars, temos pessoas de exemplo, né? Jojo, que são as pessoas que estão nas redes sociais, trabalham com as redes sociais, usam as redes sociais, mas entendem que elas precisam ter limites na vida delas. Então use os limites na sua vida e use essas listas para te ajudar a direcionar o seu dia a dia, certo? Vamos falar agora sobre a letra I. I é exatamente identificar o que te drena. Identificar o que drena a sua energia. O que drena a sua energia no dia a dia? É exatamente o que você faz ou onde você está, com quem você está, qual é a forma que você desenvolve as coisas que você está fazendo, e em muitas situações isso pode colocar você mais para baixo do que para cima. Então você precisa identificar o que está te drenando no seu dia a dia. Eu tenho um exemplo muito legal meu aqui. Por muitas vezes, por muito tempo, eu sempre tive uma rotina que me auto-energizava. As pessoas olhavam e falavam, nossa, como você consegue fazer tanta coisa? Eu tenho isso muito claro na minha mente. O que me dá energia é o que eu vou fazer. E quanto mais eu faço o que me dá energia, mais eu tenho energia para fazer mais. Porém, por um período da minha vida, quando a minha filha entrou na escola, que eu precisei organizar toda a nossa rotina, aquilo começou a me drenar. Então, chegava na metade do dia, eu não tinha energia. Eu não identificava a minha energia como eu tinha há algum tempo atrás. E foi muito importante passar por esse período, para mim, por essa fase, porque como há muito tempo eu não vivia isso, eu não conseguia mais nem identificar o que estava drenando a minha energia. E aí, prestando atenção na minha condição de fazer as coisas, né, na minha performance do dia a dia, eu comecei a olhar para mim, olhar para o meu dia a dia e perceber o que está roubando a minha energia se antes eu fazia muito mais e tinha muito mais pique para fazer mais ainda. E eu comecei a perceber que aquela rotina de levar minha filha para a escola, fazer toda a preparação dela, das coisas do meu filho, da rotina e ficar ali pensando, preocupada em como estava o dia a dia dela dentro da escola, aquilo me roubava energia. Então eu ficava pensando nela, preocupada com ela, entendendo como estava, querendo entender, né, como estava o ambiente, como estavam as coisas, e aquilo fazia com que eu tinha tempo de fazer as coisas porque eu não estava com ela, por ela estar na escola, mas eu não tinha energia em fazer porque eu ficava pensando como as coisas estavam acontecendo. E é exatamente isso que acontece com a maioria de nós. Às vezes você não está desprendendo o seu tempo em fazer algo, mas você está drenando a sua energia pensando em fazer. Então, buscando, por exemplo, perfeccionismo, buscando resolver todas as coisas, ter o controle de tudo na sua mão, ou querendo entender como estão todas as pessoas ao seu redor, né? Eu, por exemplo, estava ali preocupada com a minha filha que não estava comigo. Como é que ela está? Quem está cuidando? Como é que está sendo? Esses comportamentos nossos são comportamentos que nos drenam, que nos roubam energia, né? Até Michelle Obama fala sobre isso. Sobre o perfeccionismo, sobre a exigência, a autoexigência, o quanto isso às vezes rouba a gente da gente mesmo. E aí o que é importante aqui é você identificar o que te drena em qual aspecto? No aspecto entre as pessoas que estão com você, os hábitos que você tem e os ambientes que você está. Vamos falar melhor sobre isso. As pessoas que estão com você. É muito comum você ver pessoas, ao estar com outras pessoas, ficam para baixo. Né? São pessoas que roubam a sua energia, a gente chama de vampiros emocionais.
Então, as pessoas roubam a sua energia, ela rouba a sua vontade de fazer as coisas, ela te deixa para baixo, você começa a pensar coisas que não te elevam. Então, identifique quem são essas pessoas para que você consiga criar um novo ritmo de estar com elas, caso seja necessário, e claro, né, dispensar essas pessoas caso não seja necessário para você. Mas você precisa estar com elas de uma outra forma. Uma outra situação que você precisa entender ali é o ambiente que você está. Esse ambiente está sendo bom para você ou não? Então tem pessoas que às vezes trocam de trabalho, por exemplo, e não conseguem uma adaptação muito bacana nesse novo ambiente. Ela entra para trabalhar já cansada, porque ela já sabe que ela vai enfrentar uma rotina terrível ali no dia a dia. Então o ambiente, ele precisa ser para você próspero, ele precisa ser um ambiente acolhedor, precisa ser um ambiente que te traz condições de fazer as coisas acontecerem da melhor forma para você e que você viva naquele ambiente de uma forma mais descontraída, mais saudável e que você consiga fazer o que você precisa fazer. Identifique se você tem algum ambiente que você viva, que você conviva e que de fato drene a sua energia, que te põe para baixo, que não te ajuda, que não te facilita o dia a dia. E a outra condição são a questão dos hábitos. Quais são os hábitos que você tem que não estão te ajudando e que você não percebeu que você precisa mudá-los no dia a dia? Então, por exemplo, tem pessoas que precisam de uma manhã, de um período pela manhã, com um pouco mais de tranquilidade, demoram para pegar, né, no tranco, demoram para começar a conseguir fazer as coisas que precisam fazer. E aí, essa pessoa muda a rotina dela e ela se vê acordando e já ter que correr para fazer as coisas do dia a dia, se arrumar para sair, para levar para a escola, para arrumar a casa ou para ir para o trabalho. Ela não identificou que ela precisa de um tempo de despertar. Se ela não der a importância devida para esse tempo de despertar que o corpo dela precisa, que a mente dela precisa, ela vai ter muita dificuldade ao longo do dia. Então, esse é um hábito que ela precisa mudar. Então, quando você identifica os hábitos que te drenam, você começa a fazer pequenos ajustes na sua rotina que vai fazer com que você consiga conviver melhor com o que você tem que fazer no seu dia a dia. Faz sentido para você? Então, reveja aí agora o que está te drenando. Entenda e identifique quais são os hábitos ou as pessoas ou os ambientes que precisam serem modificados para que você tenha um dia a dia melhor. Combinado? Agora vamos para a letra M. O M é exatamente mapear suas emoções. Por quê, gente? É importantíssimo que você entenda que as emoções, elas servem como um norte para algumas decisões que nós temos. E quando você não mapeia a sua decisão, quando você não mapeia a sua emoção, a sua decisão está correndo risco. Porque ela pode estar sendo levada por uma emoção que não está sendo positiva, não é boa e você não identificou e você não sabe como agir diferente. Então, quando você mapeia a sua emoção, você consegue ter clareza sobre o que você vai decidir. E como mapear as emoções, Mônica? Uma das coisas que mais funcionam pra gente é você realmente parar e prestar atenção no que você está sentindo. Você pode escrever, você pode gravar no seu grupo pessoal do WhatsApp que você sentiu, por que você sentiu. Isso vai fazer com que você consiga ter clareza do que está te levando à tomada de decisão. E as emoções, quando elas não são identificadas, quando você não mapeia as emoções, elas não serão gerenciadas. E se elas não são gerenciadas, elas te levam para onde você nem imagina que você pode chegar. É por isso que muitas pessoas comem por emoção. É por isso que muitas pessoas não tomam decisões adequadas pelas emoções. Então, se você mapear suas emoções, você já vai estar aí, meio caminho andado. E eu tenho um exemplo muito bom para falar sobre isso. Tive com uma amiga esse final de semana, ela até vai gostar aqui de ouvir esse meu comentário. E ela me disse o seguinte, que ela parou de comer um determinado alimento por um tempo na vida dela e ela não conseguia entender o porquê. Era um alimento, por sinal, saudável, era um tipo de salada muito saudável. E ela identificou que aquela salada, por um tempo, da última vez que ela havia comido, tinha sido solicitada por uma pessoa que ela gostava muito. E ela perdeu completamente contato com essa pessoa. Então, aquela salada, para ela, estava ancorada com uma perda muito significativa. E isso fez com que, por muito tempo, talvez uns 2 anos, ela não consumisse aquele alimento. E ela parou para pensar o porquê que ela não tinha mais consumido aquela salada. E ela identificou exatamente qual foi a última vez que havia acontecido e o que aconteceu naquela situação. E é uma situação, gente, muito corriqueira, que talvez as pessoas não percebam que as emoções vão tomando as decisões da nossa vida.
Se você não mapear a sua emoção, você vai tomar uma decisão talvez inadequada e não vai perceber. Então, olha só, limites, drenagem das suas emoções, das suas energias, e as emoções, elas já precisam estar aqui no primeiro passo identificados. Combinado? E você tá gostando? Então já curte aqui, comenta comigo o que você tá achando e manda para aquela pessoa especial que tá precisando ouvir essas palavras, que certamente poderemos ajudá-las também. E agora a gente vai falar da letra P. O P é exatamente as nossas pendências. E por que a gente vai falar sobre pendências? Porque pendências é uma fonte de drenar muitas energias. E quando você tem pendências que você precisa resolver, as pendências elas precisam estar claras para você. Porque se elas não estiverem claras do que de fato você precisa fazer, você vai fazer com que elas roubem você de você mesma e que você não sabe o que aconteceu, mas a sua energia foi embora, você não tem pique para nada e você também não realizou o que precisava. Então, faça lá a sua identificação das suas prioridades. Talvez você já até tenha colocado na lista que nós comentamos agora há pouco, mas quando você coloca lá de fato como prioridade, é porque você vai resolvê-las. Então, escolha 3 prioridades para todos os dias, para que você possa resolvê-las independente da sua rotina. Isso vai fazer com que você tenha foco, direcionamento e a sua mente não fique preocupada, e sim ocupada. A grande diferença entre as pessoas que fazem muito e as pessoas que não fazem tanto é exatamente usar a mente de forma que ela esteja ocupada e não preocupada. A preocupação é o pensamento que não te leva quase a lugar nenhum. E a ocupação é exatamente a ação, a função que faz com que você realize cada vez mais. Um exemplo que eu gosto muito para a letra P é o Thiago Nigro, que nos ensina que vida simplificada é vida em funcionamento. Ela funciona. Então, quando você coloca somente 3 prioridades para você trabalhar dentro das suas pendências, você de fato entende que realizou as 3, mesmo que sejam simples, vai te dar energia para que você faça cada vez mais. Então, simplifique a sua vida, tenha clareza do que você vai executar, que você de fato vai conseguir ter um dia a dia muito mais produtivo. Eu faço esse P aqui, olha, com muita frequência. É muito comum todos os dias eu fazer algo diferente da rotina que vai tirar a minha mente de uma preocupação. Faz sentido para você também? E aí, finalmente, vamos então falar sobre o A. O A é exatamente a autocompaixão. Sim, quero ensinar você a se amar, a gostar de tudo que você faz para você, a entender que o que você faz é a sua prioridade, que você sabe sim o que você está fazendo, porque quando você não tem autocompaixão, você se pune, você vai fazer com que você cobre, traga culpa, com que você destrua alguns pensamentos e também não tenha um sentimento bom relacionado a você. E autocompaixão é exatamente o quê? É você aqui, ó, se acolher, é você gostar do que você está fazendo, de como você está fazendo, é você entender que as suas decisões, elas têm sim caminhado cada vez mais para os pontos bons e positivos da sua vida. Outro ponto que eu gosto muito de falar sobre a autocompaixão é que a autocompaixão, ela traz pra gente responsabilidade sem culpa. É entender que você está de fato decidindo a fazer algumas coisas na sua vida sem se chicotear. Sim, fazendo algumas coisas na sua vida, te admirando, trazendo para você sentimentos bons em relação às coisas que você realiza. Isso vai fazer com que você tenha condições de ir cada vez melhor e mais longe. Por quê? Um passo por vez faz com que você resgate a sua energia pessoal, faz com que você limpe a sua mentalidade de coisas que não estão te ajudando e entenda que você cada vez mais pode ir mais longe. Então traga esse autoamor, traga essa autocompaixão, de entender que você não será perfeita, de que você não é perfeita, de que você não faz as melhores coisas o tempo todo, mas que todas as decisões que você faz é o que você tinha de melhor para fazer naquele momento. Então você fez o melhor que você podia com o que você tinha em mãos. Então a autocompaixão, ela vai te ajudar muito nesse sentido de você acolher as suas demandas, mesmo que você tenha ainda algum julgamento, algum pré-julgamento, algum julgamento ruim em relação a você, mas cada vez mais aumentando a sua autocompaixão, você vai entender que você está progredindo, que você está desenvolvendo e que você está sim tomando algumas decisões que estão te ajudando. Só se você usar esse método simples do limpa e fizer todos os passos anteriores, já é um grande passo na sua vida, tenha certeza. Então traga mais essa condição de autocompaixão, de amor próprio, para que você possa evoluir. E eu tenho certeza que dessa forma, trabalhar a higiene mental na sua vida, no seu dia a dia, vai ser cada vez mais simples e mais prazeroso para você.
Você não acha? Então já curte aqui, comente comigo o que você achou do seu dia a dia, compartilhe esse vídeo que eu quero saber cada vez mais como eu posso te ajudar, porque eu tenho certeza que mudou a minha vida, mudou a vida de algumas pessoas que eu já mentorei, já orientei, tenho certeza que pode mudar a sua também. Então passo limpo aí, ó, e vamos viver cada vez melhor.